Olá, ótima tarde para você, assinante Band Esportes. O G4 está no ar, sejam todos muito bem-vindos. Estamos vivos sim, viu? Todo mundo aqui vivo sobreviveu. No Allianz Parque, tivemos mais um capítulo épico na história recente do Palmeiras. Com 2 jogadores expulsos, o time do Abel Ferreira segurou o Atlético do Cuca e nas penalidades alcançou a 3ª semifinal consecutiva da Copa Libertadores. Estão comigo uma... Foi pra fazer igual o Neto, hein? Calma, Marília Ruiz. Posso fazer igual o Neto? Pode. F. Arnaldo Ribeiro, que foi dormir às 3 da manhã. Fui dormir às 3 da manhã, porque Bem feito. as Bem penalidades previstas, mas não tão dramáticas, me fizeram ter insônia. E Paulo Massini, que não dormiu, está aí virado Coitado. desde ontem. Aqui jaz Paulo Massini. Vocês acham que tá ruim para vocês? Mas tá bom pro Veiga, o Rafael Veiga, que postou um stories às 5 da manhã. Aí, Ou seja, imagina a adrenalina dessa turma. Olha, você também pode participar do nosso debate, como sempre. Opine com a gente. Muito fácil, pelo Twitter com a hashtag G4BandSports. Mande aí sua mensagem. Como é que você viu os pênaltis? Dormiu, não dormiu? Tá louco? Tá O feliz, Arnaldo, tá ele não dorme. Aí o que ele faz quando ele chega na emissora? Toma café. Rouba a caneca de café da amiguinha. É isso. Aí eu tenho que tomar no copinho, viu, chefe? Não dá bronca em mim, não, que ele me assaltou. É isso Quando eu não mesmo. sou assaltada pelo VAR, eu sou assaltada pelo Arnaldo. Que fase. Olha, também estamos no YouTube, então mande aí a sua Fase. mensagem pelo nosso chat. Mande já a sua mensagem. Como você viu os pênaltis? Tá acordado até agora? Foi emocionante, não foi? Vamos falar de Galo, de Palmeiras, de São Paulo, Ceará. Vamos falar dos jogos de hoje. Enfim, falar muita coisa. Bom, vamos ouvir primeiro um dos grandes personagens da classificação alviverde. O Abel Ferreira exaltou o quê? A força mental do time. E ainda deu uma pequena aula para o Cuca, com dicas de como atacar uma equipe com um jogador a menos. Vamos ouvir. Portanto, nós treinamos os comportamentos da equipa, isso sim, e com menos um. O que nós fizemos foi manter os nossos comportamentos, mas com menos um jogador, sendo ele que o centroavante nós não iríamos ter, porque estávamos com menos um. Olha, acima de tudo foi uma... Eu acho que a do River, acho que foi a que eu sofri mais, muito sinceramente. Eu acho que por tudo o que estes rapazes fazem, por aquilo que eles têm feito, eles têm, já lhes disse a eles várias vezes, eles nasceram para fazer história neste clube, é o destino deles. E hoje, contra muitas adversidades, muitas mesmo, e não foi só o Atlético Mineiro, tivemos muitas adversidades dentro do campo e fomos capazes de forma coletiva superar essas adversidades. Portanto, sou um treinador neste momento muito orgulhoso nos meus jogadores. Eu já vos disse que nós fazemos planos de jogo, eu não gosto de ir para os jogos sem experimentar o que é que pode acontecer. Eu às vezes os jogadores que devem se rir quando eu digo fechem os olhos, imaginem as coisas a acontecer no jogo, vejam-se a fazer determinados movimentos e eu faço igual para mim enquanto treinador com a minha equipe técnica. Crio alguns cenários que podem acontecer, quer seja nós com mais um jogador, quer seja nós com menos um jogador, e quando isso acontece na hora, tu estás preparado para dar respostas. E o Abel falou uma coisa hoje que para mim me marcou muito ali, da tantas outras que ele fala, é deixar o corpo fazer porque ele sabe e não deixar a cabeça atrapalhar, né? Às vezes a nossa cabeça quer atrapalhar o que o corpo sabe fazer automaticamente e a gente estava preparado para isso. Às vezes a cabeça da gente quer acelerar ou quer pensar que vai acontecer uma coisa e não vai acontecer, e hoje a gente deixou o corpo fazer o que sabe fazer, que foi jogar futebol em alto nível. O Cuca é um treinador extremamente experiente, com muitos títulos. Ele seguramente, quando vir este jogo, ele vai perceber que tinha muita gente por fora do nosso bloco. Tinha 7 jogadores, por fora do nosso bloco, por fora. E tu tens que ter gente por dentro para poder atacar a nossa linha. Ele tinha o ponta, os 2 pontas por fora, os 2 laterais abertos, os zagueiros ainda por trás e poucos jogadores dentro do nosso bloco. Tinha que ter mais jogadores dentro do nosso bloco. Isso foi para nós mais fácil de controlar. Bom, tá aí o Abel Ferreira falando involuntariamente, Massa, explicando o que o Cuca não conseguiu explicar. É mais fácil jogar contra 10, contra 11, que ele falou, a gente vai ouvir depois. Mas para o jogo,
O Abel explicou, muito jogador por fora, pouco jogador por dentro. Independentemente disso, que noite épica, mais uma do Palmeiras, não? Sem dúvida, né? Antes de qualquer coisa, de que algum órgão fiscalizador alheio venha me cutucar aqui no céu... A gente não sobe, mas sim. Nós estamos mais para... Em dias como esse, a gente desce. Eu sei lá, depois de ontem... Você acha que você vai subir? Não, teve uma sensação que eu morri mesmo. Mas se a gente... Quando isso acontecer, está longe... Não vamos subir. Não? Não. Vamos nos encontrar todos, mas lá embaixo. Tá bom. Enfim, que o Palmeiras, durante os 180 minutos, se colocou nessa situação. E isso é importante a gente entender. O lance do Danilo é absolutamente desnecessário, né? Num jogo igual, o Palmeiras não conseguiu pressionar o Atlético. Era um jogo igual, estava muito equilibrado. E aí o Palmeiras fica com 10. E o Scarpa até, acho que aquele desequilíbrio dele gera o segundo lance. Mas, certamente, o Palmeiras não terá os 2 jogadores na semifinal. A Conmebol tem sido rigorosa, com expulsões diretas, né? Então, são 2 Mas sim, toma só cuidado. Porque se for contra um time argentino... Fica fora da final também. Não, fica fora do segundo jogo. Não, são 2 jogos. São 2 jogos. Só toma cuidado. Não, já está fora. Não, sim, mas se for contra um time argentino a final, aí na sexta-feira anterior tem algum julgamento na Conmebol que lembra que aconteceu isso. Como fizeram com o Cantillo. Como que fizeram. Exato. Bom a gente também lembrar para não ficar uma conversa clubista, com o torcedor ficar bravo aí com a gente. Demais, assim, tá tudo. O épico está na sequência do trabalho, né? Imediatamente depois de ter um jogador a menos, o Abel chama o Veiga e você vê o Dudu jogando de volante, jogando com Zé Rafael e Veiga, outro volante. E vê este jogador, cara, que é a cara do Brasil. Rony, você é a cara do povo brasileiro, cara. Você comeu raiz quando era criança e hoje você deve estar aí degustando 2 ou 3 pedacinhos de grama sintética. Vai demorar para sair aí de dentro de você, porque foi impressionante o que o Rony fez em campo ontem, né? Eu teria votado nele como melhor em campo. Voltando de lesão. Apesar dos pênaltis. Né? Voltando de lesão. Jogando como ala, né? E atacando o adversário, e vibrando lá na frente, tirando bola, fazendo tudo que um jogador desse nível, né? Porque ele não tem categoria para dar bicicleta e dar bicicleta. Ele perde muito gol fácil e faz muito gol também. Ele joga de 9, ele joga de 7, ele joga de 11, ele joga de 2, ele joga de 6. Não interessa o lado. Põe lá no lado direito, põe lá do lado esquerdo, né? Então, imediatamente, o Palmeiras se reconstrói com um a menos e aí faz a diferença o tempo de trabalho. Faz a diferença os jogadores estarem com comportamentos já resolvidos, porque quanto mais esforço você faz, óbvio, mais você se desgasta, mas quanto menos esforço você faz com um jogador a menos, isso te traz um conforto, né? E acho que o Cuca não soube ler o momento do jogo, piorou para o Atlético. A sensação que eu tinha é que melhorou o jogo, ficou melhor, o Palmeiras estava melhor no jogo, né? Tanto ele não conseguiu explicar depois isso. A leitura todos tivemos. Né? Ele não conseguiu explicar, o Cuca. Ele não conseguiu falar isso, né, de forma mais contundente. Porque ele não achou melhor jogar com... Ele não achava melhor jogar contra 11. Não foi isso que ele quis dizer. Exato, mas... Ele quis dizer que o jogo ficou mais difícil. E ficou mesmo. Ficou mesmo, né? Você percebe também uma simbiose, né, da torcida com o Palmeiras, né? Na medida em que quando perde um jogador, o Arnaldo vai falar sobre isso, mas eu vou passar um ponto. O pênalti passou a ser algo fundamental, né? Desejado. Favorável, não desfavorável. Isso. E isso assim é o futebol, né? O futebol proporciona essa... Quem poderia escrever esse texto antes do jogo?
Ninguém conseguiria escrever um texto de um jogo desse. Também me cabe lembrar que nos 180 minutos o Atlético teve mais perto, né? Pela circunstância do segundo jogo estar com a menos e pelo primeiro tempo que fez lá em BH 2-0. Mas também me cabe dizer que, cara, esse time perde muito pouco. Não é fácil ganhar do Palmeiras com 10, com 11, com 9, seja onde for, né? Esse tipo de jogo, esse lance do Zé Rafael poderia ter dado ao Palmeiras o primeiro gol do jogo, com um a menos, né? E é um time muito forte, que sabe o que faz. Teve a bola na trave, teve o chute do Hulk, são enredos que estão aí para a gente contar de uma superação muito grande do time, de uma entrega muito grande, com jogadores que pensam no coletivo e não no individual. Quando a gente vê e viu, eu não vou me esquecer disso, do Alan dando chapéu para trás naquele jogo contra o Flamengo, e não vê nenhuma gracinha, nenhuma firula dos 9 ou 10 jogadores do Palmeiras em campo, a gente percebe que é um time na mão de um trabalho. E me cabe também, como informação, dizer que, além da questão emocional, que tira o peso da cobrança de pênaltis, ontem teve um abraço caloroso do Abel no Cebola. E eu fui atrás para saber por quê. O Cebola coordenou, junto com a comissão técnica, o treinamento de pênalti. Treinamento de pênalti. Então, você percebe que é uma construção coletiva. É óbvio que a bola na trave joga tudo fora, né? Fez o gol, tal, perdeu, mas isso é o jogo, claro. É a essência do jogo, cara. Então, assim, é realmente muito impactante. Eu vou contar o que eu fiz na hora dos pênaltis. Queremos saber. Porque eu estava lá na Gol Sul, no Superior, no jogo contra o Goiás, e quando teve o pênalti, por mais que você seja jornalista, por mais que você tenha quase 30 anos de profissão, por mais que você tenha uma certa frieza para olhar o jogo, durante o jogo, né? Tem horas que você não aguenta. E eu falei, bom, eu não vou ver o pênalti pro Veiga, porque certamente sou eu que estou secando. Eu achei serena. Eu tenho certeza que isso estava acontecendo. Isso estava acontecendo, Massini. Foi só você sair. E aí, contra o Goiás, ele bateu... Depois eu vou contar aqui o que o Arnaldo fez para o Palmeiras se classificar. Contra o Goiás, ele bateu do mesmo jeito que ele bateu contra o São Paulo. Por cima, no meio, só que contra o São Paulo subiu um pouco demais e passou. E ele foi lá e bateu do mesmo jeito. Aí, o que eu fiz? Eu saí, falei, não vou ver, prefiro não ver, porque sou eu que estou dando azar, como em 93, essa história minha está no livro dos 100 anos do Palmeiras, que eu preferi não ver o segundo jogo. Todo mundo se acha pé frio, né? O problema sou eu, não é possível. 93 o problema é o José Aparecido de Oliveira. Eu vou em todos os jogos, e o Palmeiras só perde. Né? Então, eu não vou no último, porque o problema sou eu, né? E ontem eu... Aí trocaram você pelo Zé Aparecido de Oliveira, que sucesso, hein? Aí foi um sucesso. Ele foi bem, arbitrou super bem. Foi Aí eu peguei e fiz o seguinte, peguei a chave do meu carro, do gordomóvel, destruidinho, saí do térreo, fui para o segundo subsolo, porque lá é uma caixa acústica, não ouve nada. Meteu um som? Meti um bidis, que eu ouço quando eu fico bidis. O bidis eu ouço... Tem a live? Eu ouço bidis quando eu fico... Tem na live? Também, rolou lá. Rolou tudo. Tirou um canto. E botei no último volume e fiquei lá. Falei, vou esperar uns 40 minutos, amanhã eu vejo, depois da manhã eu vejo, porque era um negócio meio estranho, né, de acompanhar. Pênalti é um negócio estranho de acompanhar. Parece que o gol fica pequeno, né, parece que o goleiro adversário fica gigante e parece que o teu goleiro não pega pênalti, como uma parte da torcida do Palmeiras comentou. Falou do Everton. Né? O Everton pega pênalti. Aí o Globo Esporte fez uma matéria. Proporcionalmente, o Everton pegou mais pênaltis que o Marcos. Só que os pênaltis que o Marcos pegou foram emblemáticos, em momentos emblemáticos. Né? Você entende isso. Pegar um pênalti contra o Mirassol no Campeonato Paulista é uma coisa, né? Pegar o pênalti Marcelinho Carioca. Aí é outra coisa. Né? Isso depois eu conto o que eu fiz no pênalti Marcelinho Carioca. Aí... Então, eu queria fazer essa menção honrosa ao Rony, né? A questão do pênalti, a questão dos possíveis desfalques para a semifinal, dizer que o Tabata será inscrito e ele pode ser uma opção.
E dizer, minha gente, que a natureza é muito sábia. O que tem de bagre jantando medalhão é inacreditável, porque boa parte, uma pequena parte, um extrato daqueles, fala que o Palmeiras só tem bagre. Um deles foi decisivo ontem, que foi o Murilo, cara. Nos 2 jogos ele foi decisivo. Olha que temporada, ele é o personagem do mata-mata. Temporada, né? Chegou aí, mais um bagre, Palmeiras só contrata bagre. Se a gente for escalar o Galo, quantos tem de seleção? Olha, já teve mais, hein, meu? Já teve mais, hein? Ontem, quantos tinham de seleção? Que já passaram por seleção? Quem que o Tite assistiu ontem, que ele estava lá? O Arana. Não. Quem mais? Era o goleiro, né? O Everson? Os 2, né? Ainda precisa ver goleiro, pelo amor de Deus. Não, mas existe a possibilidade de uma lesão. Não pode ter só 3 goleiros e não saber quem é o quarto. Mas tá bom. Mas eu acho que o Atlético tem mais nomes, né? Inclusive no banco, óbvio. Ele não foi ver o Hulk. Antes que perguntem, ele não foi assistir o Hulk. Como que um cara como Vargas, com toda a experiência... Aí é uma outra discussão. Isso é quase uma sabotagem. Não, e uma outra coisa... Acho que aí é um jogador a gente sempre fala, a Marília vai nos extratos dos contratos, tal, mas a gente gosta de falar, isso aqui é justa causa. Essa é uma questão de... Justa causa. De uma provocação de uma expulsão para não bater um pênalti, isso é claro, né? Ele é um batedor de pênalti, ele vai buscar a expulsão, porque o Danilo não buscou a expulsão dele, o Scarpa não buscou a expulsão dele. Aconteceram nele. O Vargas provocou a própria expulsão para não bater pênalti. Então, alguma coisa... É só falar, não quero bater. Alguma coisa também... Ele é corajoso para colocar, fazer muito importantes. Aí tem que o Rubens, que é um moleque, bater o pênalti. Eu acho e o moleque. O mais carga emocional. O que o Vargas fez é indesculpável. É indesculpável. É claro. Aí é uma problema. É só virar pro Cuca e falar, eu não estou confiante, eu não quero, entrei agora, não quero. É indesculpável. Agora, de novo, ontem, o Dudu saiu aos 43 do segundo tempo. Errado também é indesculpável, porque ia ter pelo menos 5, 6 minutos de acréscimo. Mas acho que ele saiu, acho que foi, no caso do Dudu, foi de propósito. Ele não gosta de bater, ele sai. Mas falamos aqui semana passada sobre isso, retrasada, sei lá. Ele bate, sim. Ele gosta de bater. Ele não tem batido desde que ele perdeu contra o Corinthians. E aí, de novo, fica claro que ele só saiu por causa dos pênaltis. Ele não saiu por conta de nenhuma opção tática naquele momento, que eventualmente poderia ter mais 10 minutos de jogo. Mas o jogo de ontem, diante do que... Também bateu o Murilo, né? E também tem outro lado. Podia ter que bater o Wesley de novo. Também tem outro lado. Você pegar quem bate melhor pênalti. Talvez ele não esteja nesse lugar. Entendeu? Talvez. Não dá, numa situação como essa, que você está jogando com 2 a menos já, 2 caras que batem pênalti, que não vão bater, e você é o Dudu, você tem que bater, Massini, desculpa. Não, você não precisa pedir desculpa, eu entendo o seu ponto de vista. Agora, qual é a avaliação que a comissão técnica faz dele? Cebola não viu o cara batendo pênalti a semana inteira, o cara errou todos. Fala, bom, então esse cara não vai bater. Não, acho que não também, errou todos. Tô chutando. É uma coisa que, pela liderança dele, pelo que ele representa... Seria legal ele bater o pênalti, seja em qualquer momento do jogo. Mas aí ele falou em entrevista no jogo que ele quer bater. Eu acho que nada ia ficar na conta de jogador acontecesse. Nenhuma. Não. O Palmeiras já tinha feito sua jornada heróica durante os 90 minutos. Não ia mudar nada. Falando em jornada heróica, vamos ouvir o Cuca, derrotado pela 3ª vez seguida por Abel Ferreira na Libertadores. Vamos ver o que ele falou após o jogo. Sim, nós fizemos uma análise do jogo até 11 contra 11, era um jogo mais aberto, um jogo em que a gente tinha um espaço no campo maior para jogar, tínhamos até mais controle do jogo no 11 contra 11, à medida que o Danilo foi expulso, o que acontece? O Palmeiras fez as 2 linhas de 4, defendeu da metade do meio campo para trás e pôs o Dudu de meia. Abrindo de um lado o Rony, do outro o Scarpa, com o Veiga e o Zé Rafael de volantes. Então afunilou e o que tínhamos de homem a mais eram os 2 zagueiros. Era o Alonso e o Natan, para ter um início de jogada. E abrimos bem os pontas, o Ademir, o Keno, para ter o Jair, para ter o Nacho, que depois a gente pôs, o Zaratio como os meias para chegar à frente. A contenção do Natan e a liberdade para os laterais. Mas como eles estavam muito afunilados atrás, ficava até perigoso o contra-ataque, porque eles têm jogadores com esse perfil.
todo torcedor ficou empolgado quando viu que o time adversário tinha 2 a menos e imaginou que o Atlético poderia liquidar a partida. E aí você falou do Vargas. Você acha que o aspecto emocional dos jogadores pode ter pesado? Não tem explicação para ser expulso numa decisão. Um cara experiente de seleção que vai bater pênalti, não tem explicação. Quero ouvir dele alguma coisa para depois aí, tomar alguma decisão. Muito bem. Tá aí o Cuca falando do Vargas, que a gente já comentou um pouco aqui, a história do 11 contra 10 e tudo mais. O Ricardo Stabolito Júnior, aqui na nossa hashtag G4 Band Esportes, fala assim: força mental virou lugar comum das análises do Palmeiras do Abel, mas ontem foi a vitória da organização. Quantos times não precisam fazer uma substituição para se reorganizar ao perder um volante aos 28 minutos? Bem disse Muricy, quanto mais trabalho, mais sorte tenho, Arnaldo. Sim, acho que tem, é isso. Não é só uma questão de equilíbrio emocional, que acho que conta, sobretudo, numa hora de decisão por pênalti. E aí vocês, acho que comentaram bem como isso se inverteu. Em vez de ser uma carga nos ombros dos jogadores do Palmeiras, passou a ser uma oportunidade depois de segurar o empate com 2 a menos. Então, as cobranças de pênaltis... Por isso que você falou, eu acho, Tironi, que se alguém perdesse o pênalti na disputa, não seria crucificado. E acho que mesmo depois de treinamento, e foi importante o Palmeiras ter treinado muito isso que o atrapalhava, os jogadores do Palmeiras foram leves para as cobranças, né? Mas eu acho que o que mais impressionou foi como o time, sem grandes alterações, se manteve organizado e perigoso ao mesmo tempo, com a inferioridade numérica. Você não consegue, sobretudo com um confronto tão rico como esse, em que os times não tem vencedor no tempo normal nesses jogos. A gente comenta uma série de partidas entre Palmeiras e Atlético, cada uma com uma característica específica, sem um vencedor. Só dá empate, né? A supremacia do Abel sobre o Cuca no confronto, ela é clara, são 3 eliminações, mas foi com uma vitória numa última bola do Breno Lopes, lá no Maracanã. No restante, o Cuca foi eliminado pelo Abel no gol qualificado e nos pênaltis. Então é muito equilíbrio e era muito provável que a partida fosse para os pênaltis, porque existe muito equilíbrio entre os dois times. E aí acho que os detalhes contam muito na hora da definição. O Palmeiras, de fato, é um time que tem, e acho que é uma diferença em relação aos outros principais times do país, em relação ao Atlético, em relação ao Flamengo. O Palmeiras não tem grande, grande número de jogadores decisivos no elenco para substituições e tudo mais. Isso é uma opção do Abel, tem sido uma opção do Abel, e acaba sendo justificada quando você pega alguns confrontos como esse. Às vezes, muito jogador, para quem gosta de trabalhar com menos jogadores, atrapalha, entre aspas, e acho que acabou acontecendo com o Atlético. É muita opção, e acho que o Cuca não soube usar as opções. Porque, assim, a frase do Cuca, eu me lembrei, quando ele falou disso, exatamente de um jogo especial que ele comandava um time que tinha 2 a menos durante mais tempo. Não 2 a menos, porque o Danilo foi expulso no primeiro tempo, e o Scarpa foi expulso na parte final do segundo tempo. Ele, no primeiro time que ele dirigiu com repercussão, depois do trabalho no Goiás, foi o São Paulo. O primeiro jogo dele como técnico do São Paulo no Brasileirão de 2004... foi contra o Atlético Paranaense do Mário Sérgio, no Morumbi. O Atlético Paranaense vinha do título paranaense e estava jogando bem. O Cuca teve, no comando do São Paulo, 2 jogadores de meio campo expulsos no início do segundo tempo. Um na sequência do outro. Acho que era o Velber e o Marquinhos. E o São Paulo dele, em casa, jogou com 9 contra 11 contra o Atlético Paranaense, 0 a 0. O Atlético não conseguiu chutar uma bola no gol e aos 40 e poucos do segundo tempo, o Gustavo Neri, que era um jogador do São Paulo que fazia tripla função, faz o gol do São Paulo. O cara ganha o jogo com 2 jogadores a menos. Na cabeça do Cuca, e o Mário Sérgio não era técnico ruim, ele não é técnico ruim, na cabeça do Cuca, e é o que ele foi tentar explicar, o jogo se modifica de tal forma que ele coloca no visitante a obrigação de criar. E se você é um time bem organizado e consegue defender, você consegue se defender. O jogo muda. Como o Massini falou, sutilmente. A iniciativa
teria que ser do Palmeiras. E aí passa a ser uma outra situação. A iniciativa passa a ter que ser do Atlético com a superioridade numérica. E aí acho que faltou uma situação de entender, a partir do intervalo, que ele não ia furar tão fácil o bloqueio do Palmeiras, que ele continuaria sofrendo com os contra-ataques. E aí tem umas coisas que são mais simples do que a criação de jogadas contra um time muito bem fechado e organizado. Cara, põe mais um centroavante, um cara alto no jogo aéreo, despeja a bola na área. Despeja a bola na área. Toda a bola na área. Tem 2 laterais, não existe construção nesse jogo. Porque o outro está com 2 linhas de 4 atrás. Despeja a bola na área. Põe lá o Allan Kardec, puxa o Hulk para fora, põe o Jair, que é alto, entrando toda hora, tem 2 laterais, despeja a bola na área. As bolas despejadas na área ontem, o Gustavo Gomes e o Murilo tiravam todas. Não foram poucas. Foram poucas. Foram poucas. Outra só. O Massini falou assim, teve uma bola na trave. Só uma que passou. Teve uma bola na trave. A chance do Atlético foi uma bola despejada na área pelo Hulk. O Hulk estava marcando a bandeirinha de escanteio. O técnico hoje de futebol, porque também tem essa coisa. Falta repertório, ficar despejando bola na área. Tem horas que só despejando bola na área, meu velho. Eu acho que o problema do Atlético é bem claro, porque assim, eu nem vou contar que jogou um tempo com... Assim, a arbitragem foi ótima. Para o nosso padrão, é invejável que isso aconteça, mas ele picotou o jogo no segundo tempo. Então, ele empurrou o jogo para os pênaltis também. O importante é você frisar, não perca o raciocínio, por favor. Porque se o Palmeiras não passa... Porque o comportamento, de novo, da comissão técnica do Palmeiras, com as expulsões e durante o jogo, foi... Aí basta você ver os lances, né? Não tem muito o que falar. Ninguém acha que o time da casa vai ter que ter 2 jogadores expulsos. A reclamação na segunda foi que teria sido uma falta antes no Gustavo Scarpa. Então, você faz falta no Gustavo Scarpa, ele não pode chutar o tornozelo do amiguinho. Né? É isso. Talvez ele tenha chegado atrás. E eu odeio esse árbitro. Eu também não gosto. Roldão, um dos piores. Mas na questão das expulsões, eu gosto os caras foram... Eu só acho que no segundo tempo ele parou o jogo. O tempo inteiro. Ele cozinhou o jogo, ele não queria assinar o jogo na expulsão. E depois do Scarpa ter... E assim, isso vale para os 2 lados, porque o Palmeiras teve chance em bola esticada. Sim. Então vale para os 2 lados. No segundo tempo, ele empurrou o jogo para os pênaltis para os 2 lados. Obviamente que ele favorecia, o time estava jogando com a mesma, mas ele fez isso. E depois da expulsão do Scarpa, não teve jogo. Com todo o respeito, eu sou contra 18 minutos de acréscimo. Mas os 2 times mudaram 5. O jogador ficou jogado no chão, teve a confusão do Vargas e ele não deixou nem o Palmeiras bater a falta. Quer dizer, ele queria acabar o jogo rapidamente. Então, achei a arbitragem do segundo tempo bastante bem a cara desse tipo de jogo. Eu levo para os pênaltis e se resolvem. Isso. Ele fez isso no segundo tempo. Isso posto, eu acho que o Cuca erra, porque assim, a minha impressão em casa é quando ficou com 1 a mais, de novo, vou falar, depois do Scarpa não teve jogo. Não dá para contar que ficou com 2 a mais, porque não teve jogo. E olha que curioso, né? O Atlético fez 19 faltas e o Palmeiras 11. Então... Porque o Atlético parava o Palmeiras no contra-ataque, né? Era a arma do Atlético. Quando sai o Danilo, que também demorou para sair de campo, e ele deu 1 minuto no primeiro tempo de acréscimo, o que acontecia? Qual era o jogador do Atlético que sobrava? Sobrava um zagueiro. Ele sobrava com o zagueiro, ele não tinha superioridade numérica no ataque. O jogo ficou igual, só que não ficou igual, sabe por quê? Porque o Palmeiras foi um time mais forte no meio de campo, com mais gente no meio. Então, quando ele diz que ficou mais difícil, é porque teve mais jogo para o Atlético com 1 a menos no meio. Com o Dudu um passo na frente. E nenhum volante de origem. E nenhum volante. Mas assim, quando estava 11 contra 11, não é que é mais fácil jogar com o Palmeiras contra 11. Mas o Palmeiras em casa, querendo fazer o gol, era um time. Exatamente. E o Palmeiras, ele reativou o modo que estava em vigor até outubro do ano passado. O anti-entretenimento. Que ele sabe fazer. Que ele sabe fazer como nenhum outro time. E vale. Viu, senhores? Claro. Vale. Então, o Palmeiras não é só repertório, não é só plano que... Qualquer plano de jogo que possa existir, quem que vai ser expulso? Não se sabe. Quem que vai ter que sair? Não se sabe. Você pode até pensar como é que você joga com um jogador a menos, mas você não sabe qual jogador a menos você vai perder. Né? Ontem foi o Danilo, mas às vezes o jogador a menos é o zagueiro, às vezes é o lateral direito, como já foi com o caso do Marcos Rocha. O fato é que sim, o Palmeiras fez, depois dos 27 do primeiro tempo, o modo Palmeiras 2020-21, até o jogo contra o próprio Atlético ano passado em casa, sem torcida. E fez
fez de forma perfeita. Teve, inclusive, mais chance do que teve o ano passado. Porque na esticada o Palmeiras tinha, tanto que o Tuca fala na coletiva. Eles tinham um contra-ataque, porque só sobrava. O jogador que sobrava no Palmeiras, a superioridade numérica do Atlético, era um zagueiro. Nunca que ia melhorar. E, assim, com todo o respeito ao Hulk, marcar a bandeirinha de escanteio, o Romero marca. Ele se escondeu ontem. E no caso... teve uma bola. Teve uma bola e perdeu. No caso que a Marília está falando, eram 2 zagueiros até. Não, mas o jogador que estava sobrando dele era o jogador que estava no... Imediatamente, quando você faz a linha de 5 e outra de 4, né? Quem estava sobrando no Atlético? Os 2 zagueiros. Entendeu? Então... O Júnior Alonso até joga. O Júnior Alonso até joga. O Natan não Caberia joga. mudar, tirar um zagueiro? Claro que Não, eu acho que ele errou. Por Acho que exemplo, ele Allan assistiu Kardec isso. estava no banco, é um cara da bola aérea. Eu acho que ele tinha que ter voltado com o time diferente. Eu acho que ele achou que o Abel ia voltar com o time diferente. O Abel não voltou. Ele achou assim, agora ele vai colocar... Luan, ele vai tirar o Dudu, ele vai tirar o Rony, e vai tirar o Veiga, que não estava bem na partida, né? Não é que não estava bem, mas era o jogador claramente... O Gabriel Menino. Ele vai pôr o menino e eu vou continuar com o mesmo time. Mas o Abel não fez isso. Então, a vitória do Abel sobre o Cuca ontem tem na confiança que ele tem, que os jogadores eles seriam capazes de reproduzir o modelo... um dos modelos do Palmeiras, o que fez sucesso no ano passado. E o Abel demorou a mudar. E ele também. E quando ele mudou, ele colocou um jogador que devia... não tem o que o Vargas possa dizer hoje. Nossa, Maria. Não tem. Ridículo. Ó, Tem outra coisa aí da Fala, questão só- do Atlético, Vai desculpa, Eduardo, que o Hulk, nesse momento, ele tem que ficar dentro da área. Ou na cabeça, ou saindo um pouco, para até o chute, né? É um jogador diferente. Um grande amigo meu atleticano falou para mim ontem, falou para mim hoje de manhã que se eu tivesse na área, eu teria tido mais vontade. Tava na cara, assim, tava claramente o Hulk. Você não tira o Hulk de um jogo desse, é óbvio. Mas você encosta ele e fala assim, amigo, entra na partida. A gente falou muito ano passado sobre ser o Atlético do Cuca e o Atlético do Hulk. Esse ano não era mais o Atlético do Cuca, até 2 semanas atrás, sei lá. E não é mais o Atlético do Hulk. Porque quando você precisa de um cara como ele, ontem ele se escondeu no jogo. Ó, aqui a gente está no YouTube hoje, como vocês sabem, no YouTube do Band Esportes, e já está chovendo mensagens lá. Eu vou ler algumas aqui, ó. A Cássia Bizzi fala o seguinte, assim como o Massini, viu, Massini? Não tive coragem de ver os pênaltis. Desliguei a TV e só fiquei sabendo da classificação do São Paulo pela sua live. Minha e sua, viu, Arnaldo? Claro, mas eu falo que... Eduardo? O Douglas Cavalaro fala o seguinte, do Cuca vergonhoso, medroso. Paulo Rebonato, meu Deus, como não amar o meu Palmeiras? E o Edson Reis fala, Arnaldo Capoeira Covinhazon. Vargas não precisa cavar expulsão. Galo precisaria excluir 2 das cobranças. Era só não querer cobrar. Além disso, ficará suspenso das primeiras partidas da próxima edição. Isso aí é continuar no Galo. Eu acho que depois dessa, velho... Vargas. Não dá. Tá bom. Tem algumas coisas que não dá. Ele podia não bater. Tem jogador que não bate pênalti. Me coloca na segunda, espera os primeiros 5, entra no alternado se for obrigatório. Ele não era obrigado a bater. Ele não pode discutir com o juiz e ficar nervosinho por causa de um lateral. Aí não dá. O Fernando Gotti fala que o... Viu, Massa? Que o Atlético estava na cuecada. Que o Massa... Isso aí. Vai voltar pra Minas de cuecada? O Galo estava na marcha picada e o Palmeiras no trote elevado. Trote elevado sabe como é, né? Trote E o Você elevado sabe fazer trote elevado? Não, Você tem que fazer o... Você andar. Ah, mas se ele trote elevado, ele não levanta da cama. Você, olha... O rei do cavalinho de pau. Não, cavalinho de pau eu sei dar. Não, cavalinho de pau eu sei dar. Não, cavalinho é aquele de vassoura. De vassoura. Cavalinho de pau Você precisa seguir o movimento do cavalo, senão você fica batendo nele. Senão você bate o seu cox no negócio. Faz o movimento. Vai, vamos lá. Aqui. Você tem que seguir o movimento, é isso? No joelho? Sim, na mão. Perninhas arqueadas. E Na medida em que o cavalo se movimenta, você já você vai também. Isso, entendeu? tá vendo? Entendeu? Imagina o Tirone estaca no cavalo. O melhor é a parte. Entendeu? O Tirone ia bater assim Ia no bater cavalo. o cox toda hora. Coitadinho. Márcio Chileba fala, foi a vitória de um time contra um elenco, não acham? Ponto, gostei disso. É uma boa Tem frase. sido assim, cara. Tem sido assim nesses tempos todos. Escura, eu só quero saber uma coisa. Traçaram a linha? Porque isso foi pênalti, né? Não vi a linha até agora. Pois é. Ah, e o Marcelo Venturini fala que o Luan... Mas cadê a linha? Ó, isso aqui, ó. O Luan entrou para fazer o terceiro zagueiro. Pera, só um minutinho, deixa eu falar um pouquinho desse lance. É pênalti. Ele não acha a bola. É pênalti no Eu Gustavo não tinha Gomes. reparado no impedimento.
Ele dá o impedimento, ele olha para o Bandeira, o Bandeira levanta e dá o impedimento. Ok, só que o impedimento, quando você olha na linha, o nariz do Gustavo Gomes estava... Traçaram a linha, assim, viu? Traçaram? Eu não cheguei a conclusão nenhuma com a linha. A linha, não sei, hein, senhores. Eu, graças a Deus, não acredito na linha desde sempre. A Marília estava falando sobre tirar zagueiro, que sobrou o zagueiro e tal, e sobre o Palmeiras não ter mexido. E o Marcelão Venturini, ele fala o seguinte: Luan entrou para fazer o terceiro zagueiro e passar o Piquerez para a lateral esquerda no lugar do Scarpa. Sim, para marcar isso. Quando o Scarpa saiu. Exatamente. O Scarpa caiu fora. Aliás, boa partida do Piquerez e do Marcos Rocha, que entenderam perfeitamente o que tinha que fazer e anularam o Keno e Ademir. E o Helder aqui, ó, um ponto que eu também digo sobre o negócio do pênalti do Dudu. Não entendi. O espaço do meio, ninguém ia no meio. Não entendi porque o Dudu tem que bater pênalti segundo a Marília. Não sou segundo ele. Ele falou. Se você pegar o retrospecto, ele bateu 9, acertou 5, errou 4. Ele não é um bom batedor. Peraí, não. Rivelino não batia pênalti, por exemplo. Então, peraí, eu não acho que ele tem que bater. Mas existe uma coisa, ele batia, ele perdeu numa disputa de pênalti contra o Corinthians, parou de bater e numa entrevista, Paulo Massini disse que queria bater pênalti. Então não sou eu que estou dizendo. Entendi. Foi o próprio Dudu ele bate que pênalti, disse ao Paulo Massini. Eu não acho nada. Eu acho que ele disse isso e mais uma vez ele saiu faltando minutos. Isso não de é novo, um problema. Ele pode não bater os primeiros 5, mas se existe a possibilidade de precisar de jogador. Primeiro, já não tinha o Danilo que bate pênalti e já não tinha o Scarpa que bate pênalti. Teria que jogar. Teria que bater pênalti os 9 que terminaram a partida. Falou no bola da vez também. O futebol tem muito do que você representa, do que você é, e da hora que você tem que tomar a decisão para ajudar o seu clube. E o pênalti é uma dessas histórias, né? Que você pode se colocar ali para bater e que ele parou de bater porque ele ficou de saco cheio, todo mundo enchendo o saco dele, ele parou de bater, ele falou isso. Agora, vamos lá. Eu acho que uma coisa que cabe a gente talvez pensar é até onde esse modelo do Palmeiras é sustentável. Tem alguém falando isso aqui, o Massini. Boa questão. E eu vou ler para você porque eu achei boa essa mensagem, tinha até separado aqui. Espera aí, não saia daí. Bom, eu vou achar o nome dele aqui, mas pode seguir. Eu acho bem pertinente isso. A questão do até onde vai o modelo? Até onde vai o modelo? E daqui a pouco a gente vai ouvir as narrações dos pênaltis, defendidos pelo goleiro. Mas qual modelo você quer dizer? O modelo é não trazer medalhão. Isso. Né? Ter uma equipe, não ter um elenco estrelado. Não um time estrelado, cheio de... acho que ele é sustentável. Figura... Mas ele é sustentável... Ele é sustentável, ele só está muito magrinho. Então, acho que ele não precisa vir em medalhão. Eu acho que precisa um pouco mais de pessoas no elenco, mais jogadores por exemplo, agora, se tiver que estrear pode dar muito certo, mas se tiver que estrear o Tabata na semifinal da Libertadores, tem que fazer isso. Talvez tivesse que ter já no elenco alguém que já tivesse jogado o Campeonato Brasileiro o suficiente, ou Copas do Brasil, ou mata-matas, para num momento agudo como esse ter que substituir o Danilo em 2 jogos. O Danilo ou Scarpa em 2 jogos. O Danilo menino. Tá bem. Mas quem faz a pergunta aqui, só para ilustrar a nossa conversa, é o Augusto. Ele fala: haverá um momento em que toda a estrutura palmeirense vai maldizer as opções, limitações abelinas, a começar por um grupo menor. Vocês não querem fazer um exercício com esse cenário? Acho que um pouco passa por essa proposta do treinador de não querer ter 5 ou 6 jogadores enchendo ele dia e noite porque querem por jogar. Exemplo, o menino, qual que vai ser o reserva do menino na semifinal? Essa que é a questão. Não tem. E vai ter que contratar alguém. Vai ter agora. 5 dias. Vai ter. Porque não tem outro 5. Tem uma conversa do Hernani aí. O Hernani, que está lá no futebol italiano, 28 anos, jogou no Atlético Paranaense, precisa acelerar, porque também não dá para reclamar de dinheiro, né? Ontem foram 13 milhões de reais que entraram em caixa. Ontem. Quanto? 3 milhões da renda e 10 milhões pela classificação. A renda deu 4,5. O Palmeiras fica no caixa do dinheiro novo com 55% dos 4 milhões e meio. Então, são 3 milhões. Eu fiz a conta errada, para variar. Mas, não, tá certo. Mais 10 da classificação, são 5 milhões. Não, 10 não. 10 e 200,
Entendeu? Então, acho que esse modelo precisa ser mantido, beleza. Nós não vamos buscar o Hulk. Tá muito enxuto, eu acho. O filho do Rafinha lá, o outro, mas Vai ao Atlético. o Hernani precisa trazer. Inclusive, acho que ele foi oferecido ao Atlético. Ele precisa trazer o Hernani, cara, porque vai precisar dele. Tem o Fabinho para ser o 5. Tem o Fabinho, é verdade. O Fabinho tá lá, mas é o menino, tem o Fabinho, base. tem o Fabinho. Não é que não tem, tá lá, é dentro do modelo dele. Não, mas não lembrava do Fabinho. Eu achei que não tinha, tem o Fabinho. Característica tem. 11 jogadores, 6 ou 7 e a base. É o modelo dele. A pergunta que eu quero compreender é o quanto esse modelo é diferente para um clube organizado e com capacidade de investimento, não para pagar à vista, mas parcelado, tudo bem, e que mantém esse modelo. Porque se você for pensar que Danilo e Scarpa estão fora, quais opções ele tem? Primeiro, ele tem o Flaco Lopes, porque o Rony, né? O Rony é multifuncional. Então, o Rony pode jogar pelo lado, ele não vai entregar o que o Scarpa entrega na bola parada, mas ele entrega a recomposição, é mais agudo, né? E vai ter o Tabata, que vai ter aí 3 semanas, né? Até a semifinal. 31, 3 semanas. Isso. 3 semanas até a semifinal. Que é pelo menos um tempo de pré-temporada, né? Você tem aí 3 semanas de Palmeiras não tá na pré-temporada. Copa do Brasil. Isso, exatamente. Né? Então, assim, é um modelo justo demais. Concordo com a Marília. Eu acho que É justo. podia já... É óbvio que o Tabata chega também pensando no ano que vem, porque o Scarpa vai sair. Se o Scarpa vai sair, precisa de mais um, né? Para o ano que vem. Esse modelo ajustado, ele precisa de agilidade da direção, do Anderson Barros, para recompor. Porque senão você vai botar nas costas do menino, Fabinho, que é bom jogador, hein? O número 5 lá, o da base, é bom jogador. Mas já jogou ano passado, campeão da Copinha, campeão da Libertadores no ano passado. Jogou a Libertadores no ano passado, fez também aqueles 3 jogos que o Palmeiras saiu de férias no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que esse é um modelo que eu não sei se ajusta em outros times que não tem conquista. Entendeu? Acho pouco provável. Essa Como que me parece a questão. A questão é? Esse modelo se ajustaria numa equipe que não vem com tantas conquistas nos últimos de 2015 para cá? Essa é a pergunta. E aí você porque consegue comparar com o modelo do Flamengo. Precisa ter Não conquistamos peito ano passado, pra fazer então vamos isso. contratar 300 caras. Não funcionaria. Precisa ter peito para fazer Esse isso. mesmo Palmeiras, Né? sem ganhar nada, foi empilhando contratação para ganhar. É interessante. Não há, discutir não há porque convicção que se sustente sem ganhar. Sangue frio. Não tem Como tem na Europa. Não tem lugar Na nenhum, Europa não é no Palmeiras, não tem lugar nenhum. Na Europa É, você tem clubes que fazem isso. Não, mas não tem Né? força mental que Não tem. você Não aguenta tem. time com Não tem. 100 medalhão ou 100 cara grande se não ganha, né? Sim, mas Não tem, gente. a questão é assim, e por que continua liderando o brasileiro, mais uma semifinal de Libertadores mesmo sem medalhões, sem grandes contratações? Acho também que a gente tem que comparar com o que os 2 principais rivais fizeram de um ano para o outro. Sim. Então, o Palmeiras manteve, apurou ainda essa questão do time dele e também do elenco, Das reformulou trocas que fez no final as do trocas ano. que fez, Sabe qual vai ser o rejuvenescimento e contou, sim, com uma desorganização completa do Flamengo no início da temporada. Essa é a régua. Nós Essa estamos é a aqui. régua. Porque hoje o Flamengo tem um time, ele não tem só um elenco, não. Essa é a régua. Olha o time do gente. Flamengo hoje. Só que Essa nós é- estamos falando A régua é o rival. em agosto. E o Atlético perdeu não sei quanto tempo com o Mohamed. Então, assim, serviu pra caramba nessa temporada. Pode ser que ela acabe com uma conquista que seria comparável, que o Palmeiras do Abel não teve ainda. Brasileiro e Libertadores. Isso é muito difícil. O Flamengo do Jesus teve, o Atlético do Cuca quase teve, mas pode ser que dê. Mas você tem lá um caminhão desgovernado atrás, que é o Flamengo, cara. E com uma política governado oposta. agora, né? Exatamente, caminhão Não, mas eu acho que governado. a régua é agora. só essa. A régua é só essa. É, porque essa- assim, a história do esporte é a história de rivalidades. Mesmo em esportes que não seja você contra o amiguinho. Na Fórmula 1, qualquer fulano contra ciclano. O Palmeiras, neste momento, teve um ano bagunçado do Atlético. Quais eram as 3 forças para tudo? O Flamengo, o Atlético e o Palmeiras. O vice-líder do campeonato é o Corinthians. Sim. O Palmeiras teve
a facilidade de fazer bem feito o seu modelo, enquanto os modelos dos grandes rivais... tudo bagunçado. Neste momento, você percebe que o Flamengo dá uma ajustadinha e a gente já começa a falar do Flamengo de novo. Como rival. Se neste modelo do Flamengo começar a dar mais certo que o do Palmeiras, ano que vem, preste atenção nas contratações, gente. É isso que vai acontecer. Não vai mudar nada, Maria. Ah, vai. Não vai. A Leila não pode... o Abel pode não querer, mas o clube vai querer. Vai mudar. Não vai, não. A régua dos rivais conta muito, né? Isso não... Agora, essa questão do Flamengo... É mais mérito do Palmeiras do que do Flamengo. Claro. Porque o Palmeiras se manteve. Claro. Sem projeto, com plano. Sem dúvida. Isso, sem dúvida. Entendeu? E acho que domingo que vem a gente vai ter uma boa noção disso. Bagre contra medalhão. Vai ser legal. Se eu trabalhasse no NP, essa seria... Essa é a manchete, tá vendo? Vamos ouvir. Tem várias histórias do NP. Tenho mesmo. Vamos ouvir a narração do pênalti defendido pelo goleiro Everton e o gol de Murilo, pelo Marcelo Duó, isso aí é sensacional. nosso craque da Band News Marcelo FM. Duó vai estar comigo hoje à noite. Rubens, o canhoto, vai partir do lateral esquerdo do Galo, partiu, bateu, Everton! Rubens partiu, pé esquerdo, o Everton! Se ele perder, as cobranças permanecem, se ele fizer, acaba. Murilo de frente pro gol, de frente pra bola, partiu, pé direito, Caçapa! Para a Sociedade Esportiva Resiliência. Sociedade Esportiva Resiliência. Massini, você está com os olhos marejados. Qual a razão? Não fala assim, Márcio. Uma pena que o Raí editou. Devia deixar o que o Marcelo Duó falou, que é uma coisa impressionante. Se fosse um quadro, era para pendurar na parede. É mesmo? Espetacular a narração do Marcelo Duó. Muito boa mesmo. Parabéns, craque. Emocionante e, assim, é um negócio... Eu que sou filho da fila, eu vivo me beliscando. Não é possível que isso está acontecendo, né? E de novo. Porque o torcedor, cara, muitas pessoas ontem, antes do jogo, falavam, mas de novo, será que merece? De novo semifinal. E, sabe, é um negócio realmente espantoso o que esse Palmeiras está fazendo, o que o treinador está fazendo. E vamos ver os próximos passos, né? Porque essa semifinal com esses ingredientes de não ter, certamente, o Danilo e o Scarpa, também, de novo, vão colocar à prova o modelo da equipa, do coletivo, de como esse time se comporta no coletivo. Agora, essa lembrando que vai decidir em casa de novo. Então, fala. Não, eu acho que eu ia entrar nessa... A gente não projetou agora. O adversário do Palmeiras vai ser conhecido hoje, nesta noite. Nessa noite. Já temos Flamengo e Vélez e teremos Estudiantes e Atlético Paranaense. Eu ia perguntar para o Massini que tipo de time pode incomodar mais? O Atlético Paranaense ou o Estudiantes? O Estudiantes. Pela bola aérea, pelo jogo fora, pela pressão fora. Os dois incomodam. O Atlético Paranaense mostrou isso agora, recentemente. No jogo do Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. Né? E tem no banco um cara que, se tem alguém que sabe como fazer isso, é o Felipão, né? Mas o Estudiantes tem um time muito forte, muito físico, forte na bola aérea, né? Que é algo que não tem rival no Brasil que seja parecido. Né? Não tem. Qual é o time hoje, dos 19 do Campeonato Brasileiro, que tenham um modelo como tem o Estudiantes? Time que também não é brilhante. Um time que joga muito com bola aérea? Bola aérea o tempo todo. 3 zagueiros o tempo todo. Goiás. Talvez o Goiás. Bem lembrado, Eduardo. Talvez o Goiás. Então, assim, eu acho que o Estudiantes é um adversário mais, assim, mais emblemático, não no sentido de tamanho, história, torcida, nada disso. De modelo de jogo. Né? O Atlético é um confronto aqui do Brasil, é um rival doméstico aqui, né?
eu acho que o Estudiantes dá mais peso, inclusive para a gente ficar observando questões de VAR e arbitragem também, que é um ponto Fora de campo. importante, exatamente. Quem é que A partir vai... de hoje, né? É a partir de já. Mas o que você ia falar? Não, era um pouco essa tá. projeção sobre as qualidades dos possíveis adversários da semifinal. O Henrique Vieira, ainda sobre o assunto sobre modelos e tudo mais, e o que eu queria dizer era que, Marília, Massini e Arnaldo, que a vitória de ontem também é a vitória do modelo, né? É a vitória, até dentro de campo você vê a vitória do modelo. É um time que é treinado pelo mesmo cara não sei quanto tempo, tal, sabe o que fazer, não adianta você empilhar um monte de jogador bom que você não ganha. E agora o Atlético está aí com um mico na mão, não sabe o que vai fazer até o fim do ano, porque não tem mais nada para fazer. E o Palmeiras uma competição um monte de jogador, uma competição só. E aí o Henrique fala o seguinte, qual é a dificuldade de entender que o processo do Palmeiras prioriza a base? Por isso o elenco é curto. Prefiro um clube com essa filosofia a um que prefere contratar medalhões que não suportariam um jogo como o de ontem. É que Não, nenhuma dificuldade de entender. Nós aposta na base, eu Nós acho dissemos isso aqui. Tem nenhuma dificuldade de Nós dissemos, entender. eu acabei de falar aqui. E não é o modelo projeto do Palmeiras, é o projeto do Palmeiras agora. Sim. Não é historicamente Não, o projeto. na base não. Na base veio com o Maurício Então. quando ele percebeu que gastou Então, muito. por isso, não é o projeto do E Palmeiras. não foi porque ele... Desculpa, Mar. Não foi porque ele pensou isso. Não. Ele gastou muito com o Alexandre Matos. Lembra? Vocês se Ele lembram? precisou O disso. último... Exato. Ele precisou O último disso. jogo do Campeonato Brasileiro, o Alexandre Matos passou na zona mista e disse: os nomes são Danilo, Veron, Gabriel Menino. Ele falou para o ano seguinte, né? E aí não foi porque o Palmeiras foi genial, temos um projeto, não foi Exato, isso não. é necessidade. O Palmeiras gastou mais do que podia, né? E aí, quando o Maurício olhou para o João Paulo Sampaio na base e falou, temos condições, o João Paulo deu sinal verde, ele falou, bom, agora não tem jeito, preciso parar de gastar, senão de novo eu vou levar o clube para o buraco. E aí foi fazendo a opção pela base. O que casa com tudo isso é o treinador, que tem este modelo. O Abel se adapta, o modelo de jogo do Palmeiras, o jeito que o Palmeiras joga, se adapta às características do jogador que ele tem. E tem algo que também está fora do super previsível. É óbvio que o Palmeiras fez uma reformulação na base muito boa. Lá atrás também. Lá atrás, e que isso rendeu esses caras que estão aí. Sim. Mas todos sabemos, a base é mais ou menos uma pescaria. Tem dia bom, tem dia ruim. Claro. Você pode ter uma geração que não tenha o Patrick de Paula, o Hendrick, o Gabriel Menino, o Danilo. Eu nem acho que esse é o conceito. Mas no campo a gente não vê a base. Sim, tá, além disso. A base jogando como titular, tal. A gente vê o Danilo. É curioso, porque eu acho que tem uma outra... E acho, Arnaldo, que esse é outro acerto. Porque é feito aos poucos. Sim, mas... Vanderlan, o Jorge nem no banco estava Mas o acerto também vai para não desistir de jogador. Porque a base, não a categoria de base, a base do time do Palmeiras hoje é a base da sobra que o Alexandre Matos contratou lá atrás, quando ele rapelou o mercado. Isso. Então, assim, na janela anterior ele contratou Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Rony, Rafael Veiga, que jogadores que eram os destaques dos times... O Rony veio depois um pouquinho. O Rony depois. Foi o Esses três vieram na mesma janela. Zé Rafael, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa. Sabe quanto tempo eles demoraram para... Vingar. vestir a camisa titular do Palmeiras? 2 a 3 anos. E o Palmeiras não desistiu. E o Palmeiras não esteve para desistir, esteve para jogar. É outra coisa também que só se faz quando o time ganha, né? Sim. Porque senão você rifa o cara da então, base, mas, assim, você fala, esses caras mas é o que o Massini falou, aquele jogo contra o Santos, a conquista da Libertadores, ela te dá o lastro da vitória. E aí você pode, porque senão não teria talvez esses caras para contar a história hoje. Exatamente. E isso eram jogadores jovens de outros times promissores, mas o Palmeiras contratou pra caramba quando não precisava, em tese deles. Está precisando muito hoje. Então, o contratar é uma arte. Você acerta, erra, mas você não consegue passar o tempo todo sem contratar, não.
Por mais que você tenha a base encantada. Não, uma hora não dá. Então, é o que nós Até estamos porque falando. a base é o teu ativo. E o Palmeiras precisa vender jogador e todo esses ano. 3 jogadores, por exemplo, eles não eram nomões, eles eram jogadores promissores de outros times se destacam. Mais ou menos como o Flamengo começou a contratar o Léo Pereira, o Michael, era assim, né? Os caras se destacaram no campeonato brasileiro por outros times, com idade jovem, e o Palmeiras rapelava, sem precisar. Olha aqui, 3 fatos curiosos de 3 nomes que o Arnaldo citou. O Veiga estava para ser emprestado ao Botafogo e não é esse Botafogo, é aquele. Estava lá. O Zé Rafael, ele vira volante com o Luxemburgo. Porque ele era ponta pela direita. Inclusive, quando acaba o ano do título da Libertadores, o Abel chama o Zé Rafael e fala, qual a tua posição? Fala, eu sou ponta pela direita. Falei, você esquece isso, acabou. Não vai jogar. Vai ser segundo volante. Segundo volante. E o Scarpa, a mesma coisa com o Luxemburgo. O Luxemburgo não estava. O Scarpa não estava. O Scarpa estava. Era um satélite. Ele não era um ponto central do time do Palmeiras. Né? E isso muda quando o Abel Ferreira põe os jogadores no campo e fala, não tem lateral esquerdo. Está no livro. Alguém pode jogar ali? Alguém, além do Vinha? Não sei se já era o Piquerez, era o Vinha. Além do Vinha, alguém pode jogar ali? Aí os caras começaram a encher o saco do Scarpa. Vai, Scarpa. A partir daí o Scarpa se transforma. Né? Quando ele também aceita o que o técnico coloca, de fazer várias funções e privilegiar a categoria, aquilo que ele tem de melhor, que é o chute, o lançamento, o escanteio. Deixa eu só fazer um comentário. A gente está revendo ali no telão, em casa não, mas a gente está revendo aqui no telão o lance da expulsão do Danilo. Num lance, né, de ataque, né? Ele está no campo de ataque do Palmeiras no primeiro tempo e quando ele é expulso. A avaliação da comissão técnica da seleção brasileira foi muito ruim, apesar de ter sido sem maldade. Do Danilo. Ele teve o seu baile de debutante lá na excursão no Brasil Tour, na Singapura, onde ele foi, fez os jogos da janela de junho. A gente está às vésperas de uma... Eu queria dizer... Gostaria de dizer para os mais desapegados às informações que a gente dá aqui sempre, que tem uma super janela da FIFA em setembro. Vai ter campeonato brasileiro, não vai parar. E há uma super janela em que o Tite vai convocar 26 jogadores, incluindo Pedro, incluindo Danilo, incluindo outros jogadores que não estavam mais no radar, porque eram 23 e agora são 26. O Pedro será convocado. É muito provável que o Danilo tenha uma nova chance, mas esse lance de ontem no Allianz Parque estava Tite e César Sampaio. E mais uma equipe de scout da CBF, com nomes menos conhecidos. E essa expulsão num jogo decisivo, aos 27 do primeiro tempo, não ajuda. Né? Ele tem outras opções para o meio-campo. Ele demorou a chamar o Danilo para a seleção. Eu acho que o Danilo foi o melhor jogador do Palmeiras no final do ano passado e no começo deste ano. Falei várias vezes que ele é o melhor jogador em atuação no Brasil. Não é mais. Né? É o Arrascaeta agora. Mas até maio desse ano eu achava o Danilo o melhor jogador em atividade no Brasil. Foi no Mundial de Clubes, por exemplo, fez um Mundial de Clubes excelente, mas esse lance não ajuda a vontade dele para a Copa do Mundo. Pegou mal. Para o torcedor do Palmeiras é uma ótima notícia, para o jogador não. Não, mas ele vai nessa. Não, mas para o jogador é péssimo e é difícil explicar, né? Não, mas a Copa não tira ninguém do time. O Danilo é tranquilo, entendeu? Sim, a Copa não, mas... Mas a data FIFA ele vai. Então, ele podia desistir, já que não serve. Não, ele vai. Não, Tite, aprendeu ele vai, inclusive, sabe por quê? Vai atrapalhar mais os times que estiverem ainda na Copa do Brasil. E o Palmeiras não está. Então, a chance dele não ir é bem pequena. E como os jogos são no meio de semana, perca talvez alguns jogos do Brasileiro e não de outra Copa. O Luiz Deveza fala, sem maldade, se fosse o Fagner ou o Felipe Melo sairia preso. Mas é porque tem aí... Mas é assim o histórico. Mas foi muito feio. A vida é assim, né? Foi muito feio. Não, foi muito feio. Uma entrada... Foi. E ele não é um jogador assim, né? Isso que deixou isso que eu achei estranho. Não é. O problema não é nem a gravidade da falta. É o cara ser um cara... A circunstância da partida, um jogo decisivo, 0-0, um mata-mata, você perde o seu marcador com 27 do primeiro tempo. Não ajuda
no currículo, né? Marcelo Renato Antunes, me expliquem qual a diferença da falta do Arrascaeta e a do Danilo em não expulsar o Arrascaeta. Bom, se não expulsou, o erro está lá atrás, né? A diferença é a arbitragem da CBF. É o VAR A diferença é o Luiz Flávio. Não, a diferença é o VAR brasileiro. VAR brasileiro. Porque esse aí... Outra coisa, eu não gosto do Roldan também, mas vou elogiar. Ele não deu, ele não precisava do VAR, ele não deu. Demorou exatos 10 segundos. Ele viu a imagem uma vez. Ele chegou lá, olhou, voltou e deu vermelho. Entendeu? É assim que... Não é uma recuperação da escola, que o cara assiste, aí ele assiste de novo, aí ele pega de novo. Fica tentando convencer. Tentando convencer. Ele foi lá, viu, voltou e deu vermelho. E tá errado que não precisava. Dava pra dar vermelho sem o VAR, mas demorou 10 segundos. O Augusto fala, o Muricy, quando chegou no Santos, se assustou com o excesso de meninos da base. Sem aproveitamento, no limite da idade, sem estudar. Eram mais de 60. Padrinho na gestão, ninguém resolvia. Palavras do técnico, me preocupa, não pode, precisa cuidar. Não é o caso do Palmeiras, né? Não é que o Palmeiras tem esses caras aí. Então, mas tem uma coisa que ele tem razão. Menino da base, ele não só joga bola, ele precisa estudar. Sim. Porque na base tem 62 viram jogadores profissionais. Então, o Palmeiras tem, na base, não só coordenadores esportivos, núcleo de performance, mas tem uma escola associada que vai todo mundo para a escola. Tem o que fazer. Então, não é só juntar um monte de gente, porque o Brasil é o celeiro do terrão, não é mais, entendeu? Você não pode colocar 60 moleques dentro de um CT e falar, joga a bola o dia inteiro. E não funciona assim, gente. Eles precisam estudar. Agora, olhando as duas quartas de finais com brasileiros, Corinthians e Flamengo, Galo e Palmeiras, claro que a Galo e Palmeiras foi mais equilibrada. Aliás, só eu disse que seria, né? Dá licença. Mas também, respeitando o tamanho, a camisa e tudo mais do Corinthians, o Flamengo teve mais facilidade. Então, portanto, a gente consegue medir a força dos dois. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não. Quais dois? Atlético e Corinthians? Não, acho que ele está... Então, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo, né? Os que avançaram. Os que avançaram. Eu entendi que era os que avançaram. Assim, primeiro, acho que tem que pontuar o que a Marília disse no início. Os 3 times brasileiros da temporada já eram os 3 times da temporada anterior. Palmeiras, Flamengo e Atlético. O Corinthians, pelo que investiu, pelos jogadores que trouxe e tal, poderia ser o intruso. E na Libertadores foi o intruso. Agora, assim, os confrontos tiveram histórias muito particulares, inclusive com a atuação dos treinadores. Exatamente. Então, acho que o Vitor Pereira foi muito mal no duelo com o Flamengo, nas 2 partidas, menos na segunda, mas muito na primeira, que praticamente definiu. E Palmeiras e Atlético, o equilíbrio que vinha acontecendo há algum tempo, ele esteve presente no confronto o tempo todo. Os times mais... O Corinthians foi muito bagunçado em determinado momento de uma eliminatória contra um time muito forte. Não dá para ser assim, isso tem um preço. Para comparar quem avançou, é o que nós estamos comparando nos modelos, quem tem mais time, quem tem mais opção e tudo mais. O Palmeiras vai para uma semifinal indefinido o adversário, com 2 desfalques importantes, com a dificuldade de reposição, claro. O Flamengo vai para uma semifinal sobrando. O sobrando do Flamengo é que a gente precisa mensurar se o sobrando vai transbordar, é o que a gente estava discutindo ontem, ou se o sobrando continuará um pé no chão e um apetite de devolver a derrota que sofreu na final do ano passado. É provável que repita a final? É provável, porque são os times mais fortes. São mais fortes que Vélez, Estudiantes e Atlético Paranaense. Mas já não é uma fala contada, tem que jogar, né? E nós temos que reparar o que vai ser o Flamengo até lá. Se ele vai prosseguir na Copa do Brasil, a gente vai saber na quinta-feira que vem, a gente vai saber se ele vai estar em 3 frentes ainda. É possível. Estando em 3 frentes, é diferente do calendário do Palmeiras. Também dá para saber se ele vai estar na frente do brasileiro, porque ele tem o Palmeiras, ele tem ganhado o Palmeiras. Exato. Em uma semana a gente vai saber se ele está na Copa do Brasil, em 10 dias a gente vai saber a qual distância ele estará do Palmeiras no brasileiro. Então, eu acho que o potencial de crescimento do Flamengo, ele é grande. Não que o Palmeiras não tenha. O Palmeiras contratou o 3º jogador há pouco tempo. O Palmeiras vai ter semanas de trabalho. O Palmeiras pode crescer ainda como equipe, mas o Flamengo tem muito jogador, né? Tem jogador para poder
escolher que tipo de sistema vai utilizar em cada jogo, eu acho que vai ter uma mistura daqui para frente nos times do Flamengo entre o titular e o reserva. Eu acho que, óbvio, que o fato de ter jogado com a mais boa parte do jogo de ontem macula qualquer tipo de elogio ou quando você espreme o que pode sobrar do Atlético. O Atlético tem o quê até o final do ano? Mas vamos lá. Qual dos 4 times não estava jogando rigorosamente nada antes das quartas de final da Libertadores? O Atlético. Que pegou o líder do Campeonato Brasileiro e jogou melhor. Jogou melhor em Minas, entregou no segundo tempo no aspecto físico, não é o técnico. O Galo morreu no segundo tempo lá não foi culpa do Cuca. Aqui, a culpa do Cuca tática tem a ver com uma inércia de um time que tem um modelo, como a gente tanto elogiou. Então, o Alexandre Matos, Rodrigo Caetano? O Rodrigo Caetano, o Menin, o construtor da Arena MRV, qualquer coisa que seja, tem que pensar, tá vendo? A gente errou na gestão. O Duílio errou na gestão e o Atlético errou muito na gestão. Porque esse time treinado 2 semanas pelo Cuca fez esse confronto com o Palmeiras. Sem dúvida. Esse time que está a 10 no Campeonato Brasileiro na assinatura do Mohamed, de todos eles. Quando você olha que um time como esse, mal preparado fisicamente, longe de qualquer pretensão no Campeonato Brasileiro, eliminado da Copa do Brasil, sobe o tom contra o melhor time do Brasil, nada não é, gente. Não. Nada não é. Vai ter uma sequela gigante. É uma sequela gigante, mas nada... Vai ter que fazer opções. Mas com o caminho daqui para... Não é terra arrasada, porque você pega um time que foi mais bem treinado nas últimas 2 semanas e foi isso aí. Com 11 contra 11 estava jogando. Mas acho que a questão do Galo se com 13 pontos atrás... Mas não é 13 pontos atrás, tem que pensar no 4º colocado. Ninguém está falando do título aqui. Mas ele é candidato. Se o Galo chegar no G4, vai ser um ano... Já é um ano ruim. Um ano decepcionante. Já é um ano ruim, mas ele pode fazer um 2023 pior. Então, ele tem que pensar. Agora, o projeto do Galo é voltar... Assim, o que mostrou esse confronto é que se tivesse mais bem treinado o time, não estava nessa situação agora. Concordo, Poderia ter perdido o confronto contra o Palmeiras. O confronto, o chaveamento colocaria o Palmeiras, que tem esse lastro todo. Não estou dizendo que teria passado do Palmeiras se o Cuca tivesse permanecido. Agora, mostra que talvez estivesse na Copa do Brasil, porque teria pegado um Flamengo destruído. Mostra que talvez estivesse disputando o Campeonato Brasileiro, pelo menos competindo. Então, a diretoria do Atlético hoje, além de conversar com o Vargas, além de dar um jeito de resolver a cabeça do Rubens, que é bom jogador... Ele é bom jogador, ele perdeu o pênalti decisivo, mas ele é bom jogador, é um moleque. Muito bom. Além disso, eles têm que fazer lá uma sessão da minha culpa, minha máxima culpa, né? Porque tá também em campo a bagunça que foi esse começo de ano. Eu não tenho dúvida que o Galo vai estar no G4. Agora, sobre Palmeiras e Flamengo, que é uma questão a ser discutida, quando você vê quais são os 12º jogadores de Palmeiras e Flamengo? A gente pode dizer que é o Vidal, no Flamengo? Pode. A gente pode dizer que é o Gabriel Menino, no Palmeiras? Hoje, era o Verón. Boa comparação. Aí você vê, o jogo tá rolando lá 0-0. Aí o Dorival chama o Vidal e o Abel chama o Menino. Aí estão os modelos claros postos. Ou chama o Flaco e o outro chama o Cebolinha. Isso. E assim vai. Entendeu? Sim. Quanto ainda a gente está preso... Sério. Eu não mereço o Arnaldo hoje, não mereço. Quanto a gente... Não é? Quanto que nós estamos presos à vitrine, né? À roupagem, né? E quanto que a gente olha para Rony... Eu falei isso aqui ontem, lembra? Falei, o telespectador mandou uma mensagem e tal. Não, meio para frente do Atlético é muito bom. Eu falei, olha, Veiga, Scarpa, Rony, Dudu tem feito entregas interessantes, né, nos últimos anos. Sem dúvida. Será que não está na hora da gente entender que este Palmeiras também tem a sua vitrine? Ou a gente não vai conseguir fazer isso, isso não tem dúvida. por causa do time tão coletivo como é o Abel, onde a individualidade às vezes sucumbe ao modelo coletivo. É o modelo que engole a qualidade dos jogadores, né? Porque no Flamengo é claro, né? E o torcedor ama isso. Você vai para a conversa de família domingo, meu time tem Vidal, tem Cebolinha,
Agora acabou. Não, mas aí tem a ver também um pouco com o que eu falei em relação ao Dorival. O Dorival, ele já é assim, já é dele isso, e ele tem se imposto, ele está impondo a necessidade de ser coadjuvante, né? Inclusive para ajuda o modelo, ele ter essa descrição que ele tem. A gente elogiou o Dorival. Ontem, por mais que, e o próprio Abel falou isso na coletiva, por mais que o modelo e a memória muscular, como acho que falou o Everton, os jogadores tenham por conta do Abel, ontem o time não perdeu porque o Murilo fez uma partida inacreditável, porque o Rony jogou muito, porque os dois laterais entenderam que eles tinham que ficar parados. Eu quero ir lá bater o lateral. Não, você vai ficar aqui. O lateral no ataque bate o Rony. Você vai continuar parado aqui no segundo tempo. Os jogadores foram melhores que o Abel ontem. O Abel falou isso. Eu tinha lá desenhado o modelo, mas eles tiveram que fazer. E eles fizeram. E no Palmeiras, os elogios recaem sempre sobre o técnico. E aí o técnico e o modelo engole Dudu, engole Veiga, engole Rony. Não é só o Klopp que não percebeu que o Rony joga nas 3. Fica parecendo que tudo é invenção do Abel, e é o Abel que, é óbvio, ele é o técnico. Mas ontem ele dividiu os louros com não sei quem da comissão técnica dele. Ele falou, a coletiva do Abel ontem, ela pontua essas coisas. Mas às vezes a gente só, a torcida, o órgão fiscalizador verde, às vezes só ouve o que quer ouvir. Né? Porque ontem eu acho que não é a vitória do modelo. Ontem foi a vitória dos jogadores que quiseram fazer aquilo. Porque podia ter 2 linhas de 4, e se os caras não tivessem jogado o que eles jogaram ontem, não tinha 2 linhas de 4 que segurasse. Ontem, quando ele chama o Veiga, parece que ele vai tirar e recompõe linha de 4. Depois ele chama uma hora o Marcos Rocha e fala assim, então, acabou. Vocês não vão nem ver. Não passa mais o meio de campo. Não vai passar. Eles não passaram. Eles jogaram. Foi impressionante. Interessante, mas esses modelos, esse modelo mais de menos estrelas, mais discreto, mais eficiente, foram os modelos dos rivais do Palmeiras mais tempos vencedores. Mais vencedores, O São Paulo do Muricy e o Corinthians do Tite. Era a mesma situação. Mesma coisa. A gente ficava olhando, porque o Danilo, aliás, participou dos dois, né? Que era um jogador tipo... Nossa, o Rafael era um monstro tipo, jogador. É verdade. Né? Então, o Danilo foi protagonista no São Paulo e no Corinthians. Também não foi na seleção. Cara, o Danilo é um monstro jogador. Então, vamos lá. O Avantri, ele fala o seguinte aqui: vocês até tentam, mas não conseguem esconder a má vontade com o Palmeiras. Meu caro Avantri, não é possível, cara. nós estamos no YouTube. Não é a minha possível. Sugestão para você é... Sério, não é possível. Volte lá ajuda aí, porque não é possível. No começo do programa. Deixa eu falar com ele. Não é possível, cara. Avantri, meu lindo. Sério. É o seguinte, olha aqui pra mim. Isso roubaram já, né? Devagar, filho, não é bem assim, cara. Não Volte lá no... Mostra o nosso Carlinhos Bala, que também é representante do órgão fiscalizador verde. Não dá, né? Estamos no YouTube, meu caro Avantri. Então você volta lá e diga tudo que a gente falou do Palmeiras até aqui. Entendeu, meu querido? Foi uma ode ao Palmeiras. E a Thay, ela fala, esperando... É ódio. Vão falar da classificação tricolor ou vão falar eternamente do Palmeiras? Não, ela ficou brava com você ontem. Ficou. E hoje falaremos. Viu de novo a sua mensagem sendo lida aqui. Falaremos da classificação do São Paulo no próximo bloco, que vai ser já já. Vamos para um rápido intervalo. Avantri, olha a homenagem que a gente vai prestar a você. Vamos ver. Vamos ver imagens. A gente vai para o break vendo imagens do Gustavo Scarpa reagindo à cobrança de pênaltis dele dentro do vestiário. Vamos dar uma olhada e a gente volta já já. Aquela loirinha é psicóloga. Para! Murilo! É tudo nosso! Me chupa!